No meu vídeo sobre o arrebatamento, o mito do arrebatamento, tem pessoas comentando, né, que Jesus falou sobre o arrebatamento em Mateus 24, onde fala assim, né, estando dois no campo, será levado um. E algumas pessoas entendem que aqui Jesus está falando de um arrebatamento para o céu. Tá vendo, Ronaldo? Não foi só Paulo que falou lá em Tessalonicenses de arrebatamento, Jesus também falou. E nós vamos ser levados para o céu. Será que Jesus estava falando disso mesmo aqui nesse versículo que ele falou aqui de Mateus 24? Jesus, alguns versículos antes, ele compara primeiro a sua vinda como foi nos dias de Noé. Ou seja, que seria a vinda do Filho do Homem, seria como foi nos dias de Noé. Agora, segundo aqui a Bíblia, todo mundo conhece a saga de Noé. Você sabe que Deus mandou um dilúvio sobre a terra e tudo que estava na terra morreu. Os animais, os homens, as ervas do campo, etc e tal. Foi destruído tudo e só quem se salvou foi Noé e os que estavam com ele na arca. Simples. Agora vamos ver aqui esse versículo citado aqui em cima, de Mateus 24, mas dentro do contexto, mostrando a parte de Noé. Jesus fala: assim como foi os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias de Noé anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aí Noé se salvou. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou todo mundo. As pessoas foram levadas. Foram levadas para onde? Para a morte. Não é isso que diz o texto? Ó? E levou a todos para a morte. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um. Aqui, ó, a mesma expressão. Um vai ser levado, como aqui eles foram levados aqui nos dias de Noé. Os que foram levados aqui no dia de Noé foram levados para onde? Para o céu? Não. Eles foram levados para a morte. E deixado o outro, no caso, comparando a Noé, dentro aqui do contexto. Não foi Noé que se salvou? Então, aqui dentro do contexto que Jesus está dizendo, é que aquele que seria levado era esse que seria morto. E o que ficasse, esse é que seria salvo. Porque Jesus aqui está falando da sua vinda, que seria uma referência à queda de Jerusalém. Quando os romanos destruíram tudo, mataram todo mundo, destruíram o templo, mataram todos, levaram muitos, inclusive, como escravos para Roma, né? Até o Coliseu foi construído com mão de obra escrava judaica. Então eles foram levados, sim, para a morte. E é isso que Jesus estava dizendo. Ele não está falando de nenhum arrebatamento aqui. Tanto que você pode ver no paralelo aqui em Lucas, que ele faz um paralelo também. Ele alegora também a sua vinda com os dias de Ló. E aqui na alegoria de Ló, ele fala que choveu fogo e enxofre e consumiu, ou seja, matou todo mundo. Ou seja, é disso que Jesus estava falando aqui quando ele fala que um seria levado e o outro ficaria. Não de nenhum arrebatamento. Ele está falando que haveria uma grande morte, uma grande destruição, uma grande catástrofe. E aqueles que fossem levados seriam levados para a morte, assim como foi nos dias de Noé. Tanto que a palavra aqui, dilúvio, é a mesma palavra que é usada lá em Daniel na profecia das 70 semanas, onde ele fala: e o seu fim será como uma inundação, como um dilúvio, que é uma expressão antiga que refere-se à destruição. Nada mais que isso. Ok? Paz a todos.